Boa noite, né, para todos. Eu sou o Nicolas, moderador aqui do grupo. Eu fiz uma enquete no dia 15 e aí eu perguntei quem queria lives e sugestões de assuntos, né? Que o pessoal pudesse ter interesse aí de lives. Tive só 3 sugestões de assunto, tá? E hoje eu vou tentar abordar 2. O mais votado foi Planejamento Estratégico para Iniciantes com mindset de longuíssimo prazo, né? Foi o Deoclésio que sugeriu. E teve a sugestão do Pedro Mendes, que é Produtividade no Trabalho com Marketing Digital. Como eu acredito que sem planejamento você não tem produtividade, eu acredito que eu consigo falar dos 2 assuntos em uma live só, né? As lives que eu tentei fazer rápidas acabaram dando 1 hora de duração, 1 hora e meia, mas eu vou tentar resumir essa daqui, tá? Porque quando eu falo, né, quando eu faço uma live, para quem não assistiu nenhuma ainda, eu falo com base na minha experiência, tá? Eu falo o que eu sei, o que eu fiz e o que funcionou para mim, o que não funcionou também. E assim, tem um outro assunto, né, que foi sugerido, que é sobre a minha visão do mercado do marketing de afiliados, que foi da Nelma. E esse eu acho que é melhor eu falar numa outra live, né, um assunto à parte. Mas essa parte de planejamento estratégico e produtividade, eu acredito que da forma que eu faço é meio estratégico, né? Eu não sou guru, não sou especialista, tá? Eu não me considero nem guru nem especialista, porém eu tento ajudar vocês aqui do grupo e fora do grupo. Sou produtor, um dos produtores de um curso chamado Método DBM, que nós ensinamos os alunos a trabalhar com o Facebook, tá? Gerar tráfego e direcionar o tráfego no Facebook. Então eu tento ajudar as pessoas só com o que eu sei, tá legal? Então temos aí 7 pessoas assistindo. Depois o pessoal vai assistir. Eu não vou esperar chegar mais pessoas, tá? Hoje eu tenho que fazer uma live para os alunos, para tirar as dúvidas deles, para ajudar eles. E ainda estou pensando em fazer uma outra live em um outro grupo que eu tenho. No quesito lá da enquete, né? Produtividade no trabalho com marketing digital e planejamento estratégico para iniciantes com mindset de longo prazo. Para você ter produtividade no seu trabalho, seja em tempo parcial, integral, seja no emprego convencional, com seu negócio físico, negócio digital, não importa o que você vai fazer, tá? Para você ter produtividade, na minha opinião, tá? Você tem que ter planejamento. E o que eu quero dizer com planejamento? Você tem que saber o que você quer. E você tem que fazer, ou melhor, você tem que saber como você vai fazer. Então, hoje estou no ponto A. Eu quero ir até o ponto B. Então, aí o seu planejamento começa. Como ir do ponto A ao ponto B? E você vai ter que identificar e, de preferência, anotar em algum lugar, seja num bloco de notas, em alguma ferramenta de mapa mental. Você vai ter que documentar isso. Como eu vou sair do ponto A e ir para o ponto B? Como você vai descobrir isso? Você pode dizer, poxa, não faço a menor ideia de como eu vou fazer isso. Porém, você precisa descobrir. E não vai adiantar você simplesmente sair perguntando para as pessoas, tá? Então, continuando. Se você quer ir até o ponto B, o primeiro passo é você identificar quem está no ponto B ou no ponto C, D e assim por diante, tá? É importante que você saiba em que ponto que você está de verdade. Porque às vezes você pensa que você está no ponto A, mas você está quase no ponto B. Falta só um empurrãozinho, uma coisinha de nada, sabe? Se você identificar pessoas que estão onde você quer estar, fica mais fácil, porque você vai pesquisar o que essa pessoa fez, tá? Uma frase muito popular é: o sucesso deixa rastros, e isso é verdade, tá? Se você quer procurar chegar onde outras pessoas já chegaram, então sim, você vai encontrar rastros disso, tá? Você vai encontrar pistas do que a pessoa fez.
não detalhado, não passo a passo, mas você vai encontrar, sabe? Você vai ver o caminho que ela fez. E outra frase muito importante aqui é que não importa a velocidade, o que importa é a direção. Você tendo a direção certa, você vai alcançar o que você quer, o ponto B no caso. Então, quando você vai fazer um planejamento, né, um planejamento estratégico de longo prazo, você tem que ter mapeado cada etapa que você vai ter que seguir, as metas que você vai ter que alcançar, os objetivos que você vai ter. E quanto à produtividade, né, eu vou continuar falando mais um pouco de planejamento, mas só para falar aqui da parte da produtividade. Para você considerar que você está fazendo um trabalho produtivo, não quer dizer que você tem que trabalhar o dia inteiro com isso, tá? Dá para você ter um planejamento e a execução das atividades de forma produtiva, desde que você saiba exatamente o que você tem que fazer, desde que você estipule prazos para o que você vai fazer, tá? Então, o Deoclésio tinha perguntado para mim sobre ferramentas, né, que eu pudesse indicar. Eu utilizo o MindMeister, tá? Acho que é assim que fala o nome. É uma ferramenta que cria mapa mental. Então, quando eu vou fazer um projeto, quando eu vou fazer alguma coisa de longo prazo, e tudo que eu faço de longo prazo, eu vou no MindMeister e eu crio um mapa mental. Um mapa mental é como se fosse um fluxograma, tá? Algumas pessoas podem ter mais identificação com fluxograma, mas seria praticamente a mesma coisa. Você faz o mapa mental com as etapas, né? Então você tem lá o nome do projeto, vira um balãozinho. Ah, eu quero ir do ponto A ao ponto B, então você vai colocar um balãozinho ponto A, um balãozinho ponto B. O que você tem que fazer no ponto A para você chegar no ponto B? Né? E você vai criando vários balõezinhos, criando o que eles chamam de mapa mental, que é como se fosse uma teia, né? Um mapa do que você vai fazer. Com o mapa mental, você tem mais controle, você tem mais organização. E aí, você pode incluir outras ferramentas, ou até mesmo algum aplicativo de celular, de calendário, agendador de tarefas, qualquer coisa. Porque assim, se você quer ir do ponto A ao ponto B, você tem que pensar o seguinte: bom, eu preciso fazer essas 10 atividades, né? Um exemplo. Eu preciso fazer essas 10 atividades. E você tem que estipular, por exemplo, isso aqui vai estar concluído quando eu chegar a tal ponto. Então, vamos usar como exemplo aqui, deixa eu pensar, uma conta no Instagram, tá? Você quer ir de uma pessoa que não tem uma conta no Instagram para uma pessoa que tem uma conta no Instagram e grande. Então você vai avaliar contas grandes do Instagram. Como elas fazem, né? Como elas fizeram, como elas começaram. Você vai ver as primeiras postagens. Você vai ver quanto de engajamento tinha a primeira postagem e quanto tem a última. Você vai procurar onde mais ou menos começou a ter mais engajamento, né? Quanto de engajamento, o tipo de conteúdo que ela posta, esse tipo de coisa. Isso é avaliar o que é a concorrência, mais ou menos, né? Então, você está sem uma conta. Primeira etapa, eu preciso criar conta. O que eu preciso para criar conta? Você vai documentar tudo isso. Então, primeira etapa, criar uma conta. Aí você vai ter a primeira meta. Primeira meta é conta criada. Ok, está criada. E aí você vai para a segunda etapa. Bom, eu preciso preencher o meu perfil, deixar ele chamativo, criar uma imagem de perfil, gerar conteúdo, postar conteúdo. Então você tem diversas etapas que você vai seguindo e cada etapa dessas, vamos dizer que seria uma meta concluída. Então, se você tem o planejamento correto, você vai ter um dia a dia produtivo, vamos dizer assim, mesmo que você trabalhe 1 hora por dia. Porque você pode estipular, hoje a minha meta é criar uma conta e preencher ela. Beleza. Isso você consegue fazer em 5, 10 minutos. O que você vai fazer com os outros 50 minutos? Adiantar alguma outra coisa, né? Ou até pesquisar mais concorrência. Aí, no outro dia, você coloca, hoje eu vou pesquisar
conteúdo, vou gerar conteúdo. Não postar, gerar, tá? São coisas diferentes. E aí você vai estipular, bom, eu vou gerar 100 conteúdos, ou seja, conteúdo para 100 postagens. E aí você pode criar o conteúdo, você pode salvar o conteúdo de outra pessoa, né? Não recomendo salvar de outra pessoa, eu recomendo que você crie algo melhor, tá? Mas tem gente que simplesmente sai salvando tudo e posta na conta e tem resultado. Não estou criticando ninguém, tá? É uma opção que vocês têm. E depois que você faz isso, você vai elaborar um cronograma de postagens, por exemplo. Você vai pensar, eu vou postar 2 vezes por dia, todos os dias. Eu vou postar 3 vezes por dia, de segunda a sexta. Eu vou postar de manhã e à noite, ou eu vou postar só de manhã, ou só à noite. Você vai ter tudo planejado. Então, se você seguir o que você planejou, você pode considerar que você está tendo um dia a dia produtivo, tá? Independente de você trabalhar 1 hora por dia naquela estratégia, ou de você trabalhar 10 horas por dia naquela estratégia, o que importa é você planejar com antecedência e você executar de acordo com o que você planejou. Existem muitas formas de você executar as tarefas. E você não é obrigado a, por exemplo, hoje eu não consegui, ocorreu um caso urgente na minha vida e não consegui. Acabou tudo meu planejamento. Tem pessoas que simplesmente desistem, né? E isso acontece em diversas situações. Nicho de marketing digital, nicho de emagrecimento, nicho de hobbies. As pessoas, eu não consegui entregar na data, eu não consegui fazer tal coisa, e aí elas desistem. Vocês não precisam, né? Adiar um pouco não tem problema. O que tem problema é você procrastinar sem motivo. Se você não tem uma justificativa séria para deixar de fazer o que você planejou, aí você só está procrastinando, adiando algo que você poderia fazer, mas que você não quis fazer por algum motivo. Pedro Mendes. Gosto de mapas mentais, também gosto de criar micrometas para alcançar pequenos objetivos no projeto e sentir que estou melhorando a cada dia. Exatamente, Pedro. Metas, esse é o objetivo, é para você identificar se você está cada vez mais perto do seu objetivo ou não. Tem pessoas que pensam que objetivo e meta são a mesma coisa, mas o objetivo, digamos, seria o resultado final. E as metas são as etapas que você vai seguir até você alcançar o seu objetivo. Então, para você saber se você está perto ou não do seu objetivo, você tem que ter metas claras. E não adianta ter uma só. Você tem que ter várias metas. E que você saiba que você está alcançando. Então, essa parte de objetivos e metas é muito importante. Você planejar com antecedência o que você vai fazer. Utilizar mapas mentais é muito bom. Porém, por exemplo, antes mesmo de conhecer mapas mentais, eu fazia fluxogramas no PowerPoint. Depois eu comecei a usar o Visio da Microsoft, né, para criar fluxogramas de projetos. E eu nunca deixei de usar, até hoje eu uso o famoso bloco de notas, tá? Nem Word, nem nada disso, bloco de notas, aquele cru, né? Por quê? É importante você saber o que você vai fazer. É muito importante. Não importa onde você vai anotar. Por exemplo, eu anoto coisas aqui, ó. Eu anoto num caderninho também. Ou num post-it. Eu anoto. Simplesmente eu penso em alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa. E aí eu anoto. Por quê? A partir do momento que você anota, você registrou a sua ideia. Você registrou o seu objetivo. Você registrou uma meta nova. Você registrou uma correção, uma melhoria. Então, se você simplesmente pensa e fala assim, depois eu anoto, depois eu vou fazer isso, você acaba procrastinando, você acaba deixando para lá, ou talvez até esquecendo o que você ia fazer, tá? Então, eu gosto de usar mapas mentais, porém, eu não deixo de usar nunca o bloco de notas do Windows. Recentemente, usei o Evernote, por recomendação do meu parceiro Danilo, né, do MetaDBM, e eu gostei também dessa ferramenta. Trello, tem... esqueci o nome do outro, tem um muito parecido com o MindMeister, mas é também de criação de mapas mentais. O que importa é
você planejar de uma forma que você entenda. Tem pessoas que não gostam de trabalhar com Mind Master. Tem pessoas que preferem fluxograma. Tem pessoas que não gostam de nenhum deles, preferem post-it. Tem pessoas que não gostam de post-it, preferem um bloco de notas ou Word. Então, o que você tem que considerar é planejar de uma forma que fique compreensível para você. Você tem que ilustrar o seu plano todo, tá? E por que eu estou falando dessa parte de planejamento e de produtividade? Por causa da enquete. Então ali, o Deoclésio, ele falou, ó, planejamento estratégico para iniciantes com mindset de longo prazo. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é para aquelas pessoas que entram hoje querendo vender amanhã. É para aquelas pessoas que elas entram querendo realmente um negócio, que elas entram querendo realmente criar algo, né, que vai fazer a diferença na vida dela e de outras pessoas. Como eu disse no começo, não sou guru, tá? Não sou especialista e eu falo com base na minha experiência, no que eu sei. Eu fiz vários cursos, eu errei bastante, me frustrei bastante, nunca pensei em desistir, mas eu já fiquei bastante irritado com marketing digital também. Quando você vai começar, né, eu vou dizer assim, de uma forma, vamos dizer, prática. Você tem que pensar no resultado, não no tempo que você vai levar para ter ele, mas você tem que pensar no resultado. Então, e quando você pensa no resultado, você não precisa se preocupar se ele vai ser hoje ou amanhã ou daqui a um ano. Você só tem que se preocupar em saber como alcançar esse resultado. Geralmente, para você alcançar o resultado, você precisa saber o que você vai fazer. E para você saber o que você vai fazer, você precisa estudar. Olha só que legal. Aí aquele pessoal que tem preguiça de ler, que tem preguiça de estudar, que tem preguiça de pesquisar, que quer tudo pronto, eles não vão para frente, tá? Por quê? Eles entram pensando no amanhã, eles entram pensando no tempo. Ah, eu preciso de dinheiro esse mês. Poxa, todo mundo precisa de dinheiro, né? É muito raro você conhecer uma pessoa que não precisa de dinheiro. Mas você tem que pensar que, dependendo do que você vai fazer, pode não te agradar, né? Então, muitas pessoas perguntam, como eu começo? Por isso que eu não permito essas perguntas aqui no grupo. Porque como eu começo, para mim, na minha opinião sincera, eu até me desculpo com quem se sentiu ofendido. Alguém que pergunta como eu começo, ou que fala estou perdido, essa pessoa desistiu, tá? Antes mesmo de começar, essa pessoa desistiu. Se ela não sabe o que fazer, quer dizer que ela não pesquisou ou que ela pesquisou de qualquer jeito. É muito fácil começar, tá? Começar é a parte mais fácil. A parte mais difícil é você chegar ao seu objetivo. A parte mais difícil é você persistir ali todos os dias, trabalhando, fazendo alguma coisa, tá? Então, quando a pessoa vem com esse papo de como eu começo, eu reprovo na hora. Se ela insiste, eu até tiro ela do grupo, porque eu não quero esse tipo de coisa aqui. Pode parecer que estou sendo meio duro, que eu estou tirando a oportunidade das pessoas, mas na verdade pode ser o que elas precisam para correr atrás da informação. Porque imagina, se a pessoa posta isso só nesse grupo e eu reprovo, ela vai pensar que ninguém liga para ela. E aí ela tem duas opções. Ou ela corre atrás, ou ela desiste. Se ela desistir, então isso não era para ela. E se ela correr atrás, ela vai descobrir como ela começa. Mas voltando aqui à parte de longo prazo. Na minha opinião, não é uma verdade absoluta, quando você quer começar já pensando em longo prazo, você precisa pensar numa estrutura. Você precisa pensar em alguma coisa que não vai depender de você o tempo todo para te gerar algum resultado. Com resultado, não estou dizendo só vendas, tá? Você pode, por exemplo, criar uma estrutura que te gere muito tráfego e nenhuma venda. E aí você vai descobrir formas de monetizar isso, formas de ganhar dinheiro com isso. Não necessariamente você precisa associar resultado com venda. Até porque eu costumo dizer, a venda, o ganho financeiro, ele não pode ser um objetivo final. Ele tem que ser uma consequência do objetivo, tá? Eu sempre falo, não confunda consequência com objetivo. Consequência é o que o seu objetivo vai gerar a você. Então, o meu objetivo
A consequência do meu objetivo é me gerar vendas. A consequência do meu objetivo é me gerar autoridade. A consequência do meu objetivo é ajudar pessoas, né? Então, o meu objetivo ele é maior do que tudo isso. Então, tudo isso acaba sendo um efeito colateral, vamos dizer assim, né? Se você tem tudo planejado, tudo bonitinho, você consegue planejar a longo prazo, vamos dizer, de 6 meses, 1 ano, 2 anos, tá? Não estou falando uma coisa rápida. É como, por exemplo, eu estava conversando com um rapaz sobre Google AdSense. Tem muita gente que desvaloriza o Google AdSense, né? Eles dizem que o Google AdSense já não vale mais a pena porque tem muito bloqueador de anúncios e etc, etc. Mas geralmente quem fala isso quer vender uma outra ideia, quer vender um outro mercado, vamos dizer assim. Mas isso ainda é rentável, desde que você saiba gerar tráfego e criar um conteúdo que atrai as pessoas, você consegue uma boa renda. Porém, é uma coisa que demora, é uma coisa que leva tempo, é uma coisa que dá bastante trabalho. Mas é uma coisa mais para pessoas assim que não estão no integral, vamos dizer, né? São pessoas mais que estão no parcial. Elas já têm a renda delas, já têm o emprego delas, mas elas querem um pé de meia, vamos dizer assim. E o que eu falei para ele, né? Você pode se basear em muitos blogs desse tipo e você vai criando seu conteúdo, dentro das suas possibilidades, você vai criando conteúdo, mas faz um planejamento, né? Aí você vai criando conteúdo e aí quando você achar que você tem conteúdo suficiente, aí você vai mudar a estratégia para geração de tráfego. No caso dele, tá? Eu estou falando de Google AdSense, é uma estratégia de longo prazo. E aí ele vai mudar. Depois que ele gerou o conteúdo, que ele fez tudo bonitinho, ele vai mudar a estratégia dele para geração de tráfego, direcionar as pessoas para o blog dele. E aí ele vai começar a monetizar o blog dele, tá? Ele pode começar utilizando, por exemplo, anúncios pagos no Facebook, para mostrar para as pessoas curiosas coisas que elas possam querer saber, né? Coisas que elas vão ter curiosidade de conhecer. E com o Google AdSense, você não é obrigado a vender nada. Você ganha por visualização, você ganha por clique nos anúncios, né? Você ganha também por venda, mas é do valor mínimo, né? Então, quando você pensa em longo prazo, você não pode estar dependente daquilo, tá? Quando o Deoclésio colocou aquela opção ali, mindset de longo prazo, ele quis dizer isso. No caso, são pessoas que geralmente elas não estão desesperadas por resultado. Tanto que tem diversas estratégias de longo prazo que você pode associar a uma estratégia de curto ou médio prazo. Para ser tipo, não deixar todos os ovos na mesma cesta, né? Que o pessoal gosta de falar. Para você não depender exclusivamente de uma estratégia, você já tem outra. Outra estratégia, muito legal também, é canal do YouTube, onde você pode criar um canal, falar sobre coisas que você gosta, coisas que você tem interesse, né? Você conhece bem. E depois que você cria um conteúdo bacana no seu canal, você começa a aprender a gerar tráfego. Sempre com muito importante frisar aqui o planejamento. Então você vai por etapas, você vai por passos. Do ponto A, eu não tenho canal, ao ponto B, eu tenho um canal cheio de inscritos e com muitas visualizações, né? Então, o que você precisa fazer para sair do ponto A, não tenho canal, para ir para o ponto B, tenho um canal com muitos inscritos e muitas visualizações? Você vai planejar tudo isso. Você vai anotar, você vai documentar onde você preferir, da forma que você preferir. E quanto mais você vai praticando, mais experiência você vai adquirindo. Consequentemente, você vai ver que existem etapas que você não tinha mapeado, que você fez por necessidade, mas que você não tinha mapeado. E aí o que você vai fazer? Você vai acrescentar essa etapa no seu planejamento. Por que eu falo isso? Imagina que você criou um blog, né? Você criou um blog, criou bastante conteúdo e depois você aprendeu a gerar tráfego e você conseguiu bastante tráfego e você está conseguindo uma boa renda com a monetização do Google AdSense. Um exemplo. Você pode, por exemplo, com aquele planejamento todo que você tem, criar um curso que ensina a fazer o que você fez.
sem sensacionalismo, sem exageros. Você pode simplesmente falar: saiba como eu fiz tal coisa e tive tal resultado. Recentemente fui convidado a testar um produto de uma mulher que chama Tatiana de Maio, né? Ela é produtora e ela trabalha também com marketing internacional. E ela conhece muita coisa do mercado internacional. E testando esse produto dela, né, para avaliar o produto dela, se ia atender o mercado, vamos dizer assim, o que eu achava, eu aprendi bastante coisa. E isso que eu acabei de falar é o que eles chamam nos Estados Unidos de estudo de caso. Eu até peço desculpa se ela estiver vendo, isso eu não podia falar. Mas assim, é uma estratégia que eu já conhecia, mas da forma que ela explicou, ficou mais didático, né? Ficou um negócio assim bem explicado, o que é esse tal estudo de caso. É exatamente o que eu falei. Você vai aprender algo, você vai fazer algo e você vai documentar tudo isso. E aí você vai ensinar as pessoas, simplesmente mostrando: eu fiz isso aqui. É só você fazer isso aqui, né? Não tem promessas de nada. É tipo, ó, eu fiz isso seguindo esse passo a passo. Você pode fazer isso seguindo esse passo a passo, né? Então, o que você tem que entender disso? Quando o assunto é planejamento e quando o assunto é mindset a longo prazo, você tem que fazer dessa forma. Você tem que enumerar cada etapa, tá? Não estou dizendo, só para dar um ponto de atenção, não estou dizendo que curto e médio prazo não precisa fazer, tá? Mas a longo prazo é muito mais importante. Muito mais importante. A curto prazo você também precisa fazer, mas não é essencial para você alcançar algum resultado. Se você souber o que fazer, você não necessariamente precisa ter documentado cada passo. Mas no longo prazo isso é essencial. À medida que você vai fazendo, você vai descobrindo novos passos, você vai aperfeiçoando o que você já fez. E aí, por exemplo, terminando esse exemplo do blog, você chegou ao ponto B que você queria. O que vem depois do ponto B? Vem o ponto C. O que é o ponto C? É eu ter 2 blogs. Só que aí você vai começar e você já tem todo o seu planejamento. Você já vai saber tudo que você fez que deu certo, tudo que você fez que deu errado. Então você vai conseguir otimizar ainda mais. Você vai conseguir replicar aquilo. E pode ser que demore, sei lá, 1 ano para você ir do ponto A ao ponto B. Mas o que importa nesse caso é que você chegou no seu objetivo. E agora que você chegou no seu objetivo, você vai estagnar? Não, você vai buscar melhoria, o ponto C. E o ponto C é você ter mais de um. Só que aí, se você levou 1 ano para ter o primeiro, em quanto tempo você acha que você faz o segundo? Com certeza em menos tempo. Por quê? Porque você já tem tudo mapeado. E depois você vai para o próximo ponto, talvez um terceiro blog. E aí você já tem uma renda agradável, você já consegue viver daquilo, vamos dizer, né? Um exemplo. Conheço pessoas que têm 10 blogs e não vivem disso. E o último ponto, vamos dizer assim, seria esse estudo de caso, ou seja, você mostrar para as pessoas o seu planejamento, falar, ó, eu testei em 3 blogs de 3 assuntos, ou mesmo assunto, não sei, e eu consegui o mesmo resultado, ou cada vez um resultado melhor, porque eu fui melhorando, aperfeiçoando e tal. E com isso você consegue, por exemplo, a estabilidade a longo prazo, tá? Eu não estou falando aqui de comece a vender hoje e fique rico amanhã. Eu estou dizendo aqui de planejamento de longo prazo, porque foi a escolha da enquete. Tá legal? Bom, Felipe, a pergunta do Felipe é a seguinte, gente. Essas pessoas que dizem que vendem 5 mil em 15 dias é fraude? O que você acha? Porque do jeito que está falando, a longo prazo, demora muito e a pessoa dizer que iniciante já está ganhando 5K, o que eu acho? Então, Felipe, existem casos, tá? Exceção à regra, vamos dizer assim, como acho que é o Bruno Piscinini que fala, exceção à regra. São pessoas que elas conseguem, sabe? Elas já têm alguma experiência e elas usam essa experiência a favor delas e conseguem um resultado explosivo, vamos dizer assim. Ou até pessoas que elas seguem à risca um método
que elas aprendem, mas é à risca mesmo. São poucas pessoas que fazem isso, nem eu faço isso, tá? Seguir à risca o que eu aprendo. Tudo que eu aprendo, eu gosto já de tentar melhorar. Eu faço, funcionou, eu já quero melhorar, eu já quero mudar. Eu não quero me manter fazendo aquilo porque eu sei que todo mundo vai tentar fazer aquilo, né? É uma coisa que está na minha cabeça. E assim, eu não acho que todos sejam fraude. Porém, eu costumo falar o seguinte: eu não gosto de compartilhar esse tipo de resultado porque é um tipo de público que você atrai que não é o público que me interessa. Então, quando eu postei uma única vez um print de resultados, eu fiquei uns 4 dias respondendo mensagens de pessoas que só queriam saber como eu fiz, porém que não estavam dispostas a responder praticamente pergunta nenhuma minha. Elas só queriam que eu respondesse assim, ó, você vai seguir isso aqui, você vai conseguir esse resultado. Elas não queriam saber se eu demorei 5 meses para ter aquele resultado, se eu estudei bastante para ter aquele resultado, se eu errei bastante. Elas só queriam saber se eu tinha uma fórmula mágica, um segredo, alguma coisa assim. Então, quando eu fiz isso uma única vez, eu botei na minha cabeça, não é isso que eu quero. Eu não quero atrair esse tipo de pessoa. Porém, é o tipo de público mais fácil de você atrair. Então, você vê muito sensacionalismo, você vê muitas publicações desse tipo. Ah, eu ganhei R$ 1.000 em 7 dias. Completamente iniciante. Talvez a pessoa não seja completamente iniciante, tá? E não quer dizer que seja fraude, tá? Porém, eu não gosto dessa abordagem, então eu não avalio se o que a pessoa está falando é verdade ou não. Eu não gosto, eu não faço. Porque, mesmo que seja verdade, a pessoa só está usando do sensacionalismo para atrair pessoas desesperadas que vão, talvez, comprar algum produto que elas indiquem e pedir reembolso depois, tá? Não é esse o meu objetivo. E eu não gosto desse tipo de abordagem. Então, eu não sei te dizer se é tudo fraude. Eu conheço algumas pessoas que realmente tiveram resultados bacanas, não 5 mil em 15 dias, como você escreveu no exemplo. Mas eu conheço pessoas que conseguiram bons resultados em um curto espaço de tempo, 30 dias, 3 mil, 4 mil reais, até 7 mil. Né? Tem o Thiago, que é um exemplo aqui do afiliado orgânico. Mas assim, não é uma coisa comum. Tá? É uma coisa possível, mas não é comum. E, na minha opinião, geralmente, quem divulga isso não está sendo sincero, tá legal? São pessoas que geralmente, na própria copy delas, no próprio depoimento delas, sempre tem alguma coisa que diz: ah, esse cara está tentando vender. Ele quer que chame inbox, ele quer que você adicione no WhatsApp, ele vai te passar no inbox o link de alguma coisa. Então, eu particularmente considero que não é uma coisa sincera, tá? Não que seja fraude, mas que não é sincero. Talvez seja o resultado de outra pessoa, talvez seja o resultado de outro aluno do curso que ele está promovendo. Talvez seja verdade em algum momento, em alguma parte, mas eu não costumo acreditar e muito menos aprovar esse tipo de coisa aqui, tá? Quando eu aprovo esse tipo de coisa no grupo, geralmente é porque eu já vi a pessoa, eu sei que ela está no mercado há algum tempo, porém, desde que não tenha link de afiliado, nem o tal do chama inbox, nem chama WhatsApp, eu acabo aprovando. Fora que também tem outros moderadores que aprovam, né? Mas eu participo de outros grupos e eu vejo que isso acontece com bastante frequência. Eu só sugiro às pessoas que não deem atenção a isso, tá? Por quê? Se eu postasse só print de resultados, possivelmente, tá? Não estou dizendo que é uma regra, possivelmente eu venderia muito mais no nicho de marketing digital, porque eu vivo do marketing digital, então eu tenho resultados e eu ensino pessoas a terem resultados. Então, se eu ficasse postando só print de resultado, possivelmente eu venderia mais. Mas eu atrairia pessoas que não fazem parte do público que eu quero atingir, tá? O nome do meu projeto principal, para você ter uma ideia, é Empreender com Sabedoria. E o objetivo é colocar na cabeça das pessoas, de uma vez por todas, que tudo depende delas, que elas têm que fazer as coisas de forma estratégica, têm que fazer as coisas de forma pensada, não por impulso, tá? Você deixa o impulso para os seus clientes, vamos dizer assim.
Você quer vender, então você vai vender para clientes impulsivos, mas não trabalha dessa forma, né? Trabalha sempre de forma racional. Eu trabalho dessa forma, né? Então, eu gosto de ensinar as pessoas a trabalhar dessa forma. Não sei se ficou claro, né, quanto à sua pergunta, mas eu acredito que não seja tudo fraude, mas eu particularmente não dou atenção para isso, cara. Sinceramente, eu vejo isso, eu ignoro. Se for verdade, se não for verdade, não faz diferença para mim, eu ignoro. Bom, Pedro, beleza. Bom que você entendeu, tá? Fico feliz que você tenha entendido a parte de produtividade, que você tinha colocado lá como assunto da live. O Deuclésio, eu acho que ele não está assistindo. Ele tinha colocado de planejamento, eu ia perguntar para ele se ele entendeu do planejamento. Daria para fazer uma aula, vamos dizer assim, mostrando tela, mostrando como usa mapa mental, mas isso daí vai ficar para o meu canal. Porque quando eu faço live, eu uso meu celular. E para fazer essa aula, vamos dizer assim, eu usaria o Camtasia para gravar a tela do meu computador. Então, se você quiser, Pedro, alguma coisa referente a isso, você pode me procurar, a gente conversa, tá? Deuclésio também, se quiser mais alguma informação sobre produtividade e planejamento de longo prazo, pode me procurar. Eu posso dar alguns exemplos para vocês, tá? E acho que o objetivo aqui da live eu já dei ali desde o começo, né? Eu já falei sobre produtividade e planejamento. E uma coisa assim, um ponto de atenção, vamos dizer assim, né? Para quem escuta eu dizendo que eu vivo de marketing digital, tá? Eu sempre falo isso, ó, eu não sou guru, não sou especialista e eu trabalho bastante, tá? Eu trabalho pra caramba, muitas horas por dia. Porque digamos que eu escolhi o caminho mais difícil. O sem sensacionalismo é o caminho mais difícil, que é o caminho da autoridade. Então, você tem também a autoridade sensacionalista, tá? Mas eu escolhi o caminho mais difícil. Quando você trabalha em casa, você tem vários problemas. Você tem tudo muito acessível. Por exemplo, a minha cama está ali do meu lado. Então, se eu ficar cansado, eu posso simplesmente ir ali. E se eu tivesse na empresa, por exemplo, que eu trabalhava, eu demoraria 1h30 para chegar em casa. Eu não tinha essa opção, não tinha essa mordomia. E se eu ficar com fome, a geladeira é logo ali. E na empresa em que eu trabalhava, eu só tinha 1 hora para comer, né? Então, você tem muita facilidade e o seu cérebro, ou de todas as pessoas, ele sempre busca a mordomia, tá? O cérebro é muito preguiçoso, ele sempre tenta conservar energia. Então, se você tem duas coisas para fazer muito importantes e de repente você sentiu fome, o seu cérebro vai te forçar a parar o que você está fazendo. E a partir do momento em que ele conseguir isso, conseguir tirar o seu foco do que você está fazendo, você vai se distrair com qualquer coisa. Você vai mexer no WhatsApp, você vai navegar no Face, no YouTube, assistir TV, você vai fazer alguma coisa, tá? Por exemplo, agora eu estou fazendo a live porque minhas filhas saíram de casa. A minha esposa foi na minha sogra, levou as minhas filhas e eu aproveitei para fazer a live. Porém, quando elas chegam, fica um pouco mais complicado de fazer live. Mesmo assim, as lives que eu já fiz aqui no grupo, eu fiz com elas em casa. Por quê? Porque eu me comprometi a fazer as lives, né? Eu me comprometi a passar algum conteúdo para vocês, por menor que fosse, e mesmo com as vozes delas de fundo. Bom, tinha caído aqui. Desculpa aí, pessoal. Eu esqueço de desligar o alarme do meu celular. Bom, pessoal, não querendo aproveitar que caiu, mas eu vou dar essa live como encerrada por hoje, tá bom? Eu espero de verdade que... Eu acredito que pelo menos 3 pessoas estão aí desde o começo, né? E eu espero que realmente esse conteúdo tenha ajudado de alguma forma, esclarecido de alguma forma. Eu criei um mini curso de 10 aulas gratuito na Monetize. E em breve eu divulgo ele aqui para vocês, tá? Ele é gratuito mesmo, não tem pegadinha nem nada disso. Eu terminei de gravar as aulas hoje, deu em média 2 horas o curso inteiro, onde eu acredito que vai ajudar as pessoas iniciantes no marketing digital.
E também quem está no começo, ou quem está enfrentando alguma dificuldade, pode ser que ajude vocês. Porque a imagem das lives que eu estou fazendo, eu percebi que ela não está ficando muito boa, porque a minha internet não é muito boa. Então eu resolvi gravar parte do conteúdo que eu passo para vocês aqui em live, nesse mini curso, tá? Mas assim, espero de verdade que vocês tenham gostado, tá? Que tenha ficado claro a parte de produtividade. Lembrando aqui, produtividade no trabalho com marketing digital, recomendação do Pedro, e planejamento estratégico para iniciantes com mindset de longo prazo pelo Deu Classic. Foi a sugestão dos dois e eu tentei passar para vocês os dois conteúdos nessa live, tá? De verdade, muito obrigado por vocês terem assistido. Eu espero estar melhorando cada vez mais aí para passar conteúdo com mais clareza para vocês. E me desculpem por qualquer falha que teve, por qualquer um de vocês que possam não ter gostado de alguma coisa que eu falei. Eu só falei baseado na minha experiência, tá bom? Até a próxima live, pessoal. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Deixa comentário aí se vocês gostaram, tá? Obrigadão, hein? Tchau, tchau.